Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje revelou o Kaká para o mundo do futebol, entre outros inúmeros jogadores. Já dirigiu Ponte Preta, Guarani, São Paulo, Sport Recife e hoje comanda a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Oswaldo Alvarez, Vadão, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e um breve currículo, mas que avaliação que você faz hoje da sua carreira? Muito boa, estou satisfeito. Eu tive um momento inicial, foi fulminante com o Carrossel Caipira, depois trabalhei em vários clubes, em várias equipes grandes, revelei, como você disse, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Kaká e fui eu que o coloquei para jogar. Então tem uma série de coisas. Fui coroado praticamente no final de carreira, vamos dizer assim, fui coroado com um convite para a Seleção Brasileira. Fui em 2014, eu estava na Ponte Preta, recebi o convite, fiquei 2 anos e meio, saí e retornei agora e estamos aí nos preparando para o próximo Mundial. Fui indicado 2 vezes no futebol feminino pela FIFA para concorrer entre os 10 melhores do mundo, isso depois da Olimpíada, e agora, nesse ano também, estou concorrendo entre os 10 melhores para tentar ficar numa classificação melhor. Mas o mais importante é ter sido lembrado 2 vezes, que eu tive 2 passagens no feminino, as 2 a FIFA reconheceu como um trabalho muito bom. Muito legal, e a gente vai falar mais sobre essa escolha da FIFA aí dos melhores treinadores do mundo, e me chamou a atenção você falar final de carreira. Eu quero saber depois que planejamento é esse, se você já é algo que você está pensando. Agora, Vadão, você falou a segunda passagem pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Tem alguma diferença da primeira vez que você foi chamado para essa? Momento da sua vida, momento da Seleção Brasileira, teve alguma diferença da primeira convocação para a segunda agora que você é treinador? Não, teve porque eu fiquei quase que 1 ano fora, 8, 9 meses fora da seleção, e fui surpreendido pelo convite, porque eu não imaginava que eu fosse voltar tão cedo. Então foi numa circunstância totalmente diferente. Naquela oportunidade eu cheguei para iniciar um ciclo até a Olimpíada, e desta vez eu retornei porque o presidente entendeu que a gente deveria retomar o trabalho que estava sendo feito. Então fui pego de surpresa na segunda oportunidade, mas com bastante alegria, porque não é fácil você trabalhar 2 vezes na Seleção Brasileira. E eu tive esse privilégio, só tenho que agradecer a CBF e a confiança do presidente, que no caso foi o Marco Paulo. Sobre retomar esse trabalho, na sua primeira passagem, a Seleção Brasileira ela perdeu nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Austrália e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na semifinal para a Suécia. Ficou um gostinho ali de podia ter ido melhor, quero mais, ou não teve isso? Não, ficou um gosto amargo, porque depois nós ganhamos a medalha de ouro no Pan-Americano com 100% de aproveitamento, logo depois do Mundial. No Mundial foi um jogo muito difícil com a Austrália e no final a gente tomou um gol, num contra-ataque, onde a gente estava com o controle do jogo e acabamos saindo. Aí ganhamos o Pan-Americano e veio a Olimpíada. A Olimpíada a gente estava muito bem preparado, então tinha tudo. E naquele jogo da Suécia ficou um gosto amargo. O Mundial não, porque o Mundial foi um jogo muito igual, foi muito páreo, Agora, o jogo da Suécia, nós finalizamos 30 vezes a gol, contra 4 da Suécia, e o jogo foi para os pênaltis, Então ficou um sabor muito amargo, e quando eu recebi o convite pela segunda vez, eu falei, vou tentar ver se eu consigo chegar mais uma vez no Mundial, na Olimpíada, para tentar de qualquer forma... Reescrever a história. Reescrever a história, não tem dúvida. Ô Vadão, eu fiz a pergunta para você e fiquei refletindo, Não é um pouco cruel a gente falar de resultado de seleção brasileira feminina, já que os torneios eles ficam bem aquém do que deveria ser? Não, o Brasil, ainda que tenha melhorado, nessa gestão CBF, a seleção brasileira tem tido tudo para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, tirando essa parte positiva, que é pequena, é muito difícil você competir num país onde não se é desenvolvido adequadamente o futebol feminino. Aí você vai competir com os outros países que as meninas jogam bola desde 6 anos de idade. Então, por exemplo, quais países? Canadá, Austrália, Noruega, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão. Japão agora está pensando em profissionalizar o futebol feminino. Eu vi uma reportagem hoje, inclusive.
Então é difícil você não tem apoio nenhum, não tem nas prefeituras, as meninas não têm onde jogar. As meninas nossas, elas praticamente jogam na fase adulta, que elas começam a ter os clubes e ter uma orientação melhor. Tirando aí Ferroviária, Centro Olímpico, alguns clubes, nós não temos categoria de base. Onde é que você vai buscar jogadora nova? Para suprir as necessidades, inclusive, da seleção brasileira. Nós não temos onde buscar. Então, agora, os outros países, é tudo plano de governo. As prefeituras são obrigadas a ter escola de feminino, as escolas também. Eu não vou nem falar as escolas aqui no Brasil, porque estão tirando até a educação física das escolas. Como é que você vai pôr só o futebol feminino? Tem outros esportes que também merecem o apoio, né? Não é só o futebol feminino. Mas se falando de futebol feminino, agora, você colocar um professor para dar aula numa prefeitura 2, 3, 4 vezes por semana, é o mínimo que se poderia fazer em prol do futebol feminino. Mas não há interesse ainda da grande mídia, consequentemente você não tem patrocinador, você não tem receita, e cada vez fica mais difícil. Agora, com essa exigência da CBF, da Conmebol, para que os clubes tenham futebol feminino, o Corinthians começou a fazer um trabalho muito bom, o Santos já fazia, porque o antigo presidente, o Modesto Roma, era apaixonado pelo futebol feminino e o presidente atual está dando continuidade. Então tem acontecido algumas coisas boas no futebol feminino, mas nós precisamos ter mais clubes, mais gente, mais prefeituras dando o apoio para o futebol feminino. Isso não deveria partir da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol? Ela não deveria conversar mais com os clubes, incentivar mais o futebol feminino? Não, mas isso tem sido feito. Inclusive a CBF agora está exigindo para o ano que vem que as equipes da Série A tenham futebol feminino e me parece que em 2020 a Série B também. E a Conmebol já soltou que para o ano que vem, quem estiver na Libertadores tem que ter o futebol feminino. A FIFA pede a todo momento isso. Então a gente percebe que os órgãos do futebol, FIFA, Conmebol, a CBF aqui no Brasil, todos estão empenhados para que o futebol feminino se desenvolva e cresça. O que nós precisamos é o apelo da sociedade mesmo nesse sentido. E que os prefeitos de cada cidade, por exemplo, nós estamos em Vinhedo, eu sei que eles estão iniciando um trabalho aqui. Então, se todo mundo plantar essa sementinha, nós vamos ter um futebol feminino muito mais competente no futuro. Ainda é raro a gente ver no mundo do futebol, em geral, as mulheres. Eu digo, narradoras, comentaristas, árbitras de futebol, auxiliares. Você acha que atrapalha a gente ver o público feminino meio que afastado do mundo masculino? Ou você acha que precisa ter uma realidade paralela? Tipo, os homens já conquistaram isso, agora é a vez das mulheres num campo diferente. Não, eu acho que assim, como antigamente, estou falando lá atrás, a mulher praticamente não exercia cargos, considerados cargos masculinos, vamos dizer assim, no futebol, como árbitro e tal, as coisas começaram a acontecer. Nós temos aí a Ana Paula de Oliveira, que tem passado. Então, se você for pegar, o start foi dado, né? Hoje nós temos várias. Hoje, por exemplo, a arbitragem foi só feminina aqui, apitando. Então, tem acontecido alguma coisa nesse sentido. E eu acho que está na hora. O importante é que a pessoa seja capacitada e tenha condições de fazer uma boa arbitragem. Não interessa se é homem ou mulher. Então, eu acho que narradoras agora estão acontecendo. Na minha cidade, Monte Azul Paulista, uma das primeiras narradoras de festa do peão é da minha cidade. Entendeu? Ela conquistou o espaço dela dentro da... E você quer mais machista, que uma festa de peão, que são caras fortes, cavalo, touro e não sei o quê. E ela conseguiu o espaço dela, né? E acabou conseguiu ser narradora de festa de peão. Então eu acho que o espaço está aparecendo, as coisas estão melhorando e as mulheres têm que participar naturalmente, elas têm os mesmos direitos que nós. Ainda batendo nessa tecla da melhora do futebol feminino, a gente tem algumas equipes que, não que sejam exclusivamente femininas, mas o forte é o futebol feminino. O Kinderman, lá de Santa Catarina, tem também o Iranduba de Amazonas, Pinheirense do Pará. Você acha que o caminho é desvincular do futebol masculino, porque na primeira crise é das meninas que vão se cortar? Ou você acha que é bom estar atrelado, porque daí atrai torcida, já é um clube conhecido, para a mídia é melhor transmitir um jogo do Corinthians do que de um time que é exclusivo feminino? Como é que você vê essa questão? Não, e tem um time muito bom também lá, não só o Iranduba, como o 3B, que é também de uma pessoa que é um abnegado,
que faz um trabalho muito bom dentro do futebol feminino. Não, eu acho que tem que estar atrelado. Eu acho que os clubes têm que ter o feminino. O Barcelona aderiu isso, o Benfica de Portugal agora está contratando várias jogadoras brasileiras, pegou firme, na Itália está acontecendo. Então os países, os grandes clubes europeus estão tendo futebol feminino. Então nós temos que estar atrelado, porque você estando atrelado, como é o Corinthians hoje, o Santos, você vai assistir um jogo, por exemplo, Santos e Corinthians, que eu vi no Paulistão, tinha lá 7 mil pessoas assistindo, quer dizer, por quê? Porque o torcedor começa a pegar gosto, tem a rivalidade, né? Então se você, por exemplo, se você monta um time que é fraco, tá bom, você tem que para ter, tá, então vamos ter, e não leva muito a sério, você toma uma goleada do seu rival, a coisa fica diferente. Começa a mexer, né? Falar, opa, peraí, nós vamos passar vergonha. Então tem uma série de coisas que eu acho que não deveria estar treinado por isso. Tá. Mas eu acho que da mesma forma que tem categoria de base, ter o futebol feminino seria muito bom atrelado. Você citou essa partida de 7 mil pagantes, 7 mil de público, né? Porque geralmente as partidas do futebol feminino não são pagas, não tem renda, mas em geral o público ele não se interessa tanto pelas partidas ou não briga para assistir, não vai no seu clube. Por que você acha que isso acontece? Porque nós não temos um apoio da grande mídia. Aí quando a gente chega no Mundial, na Olimpíada, por exemplo, o que o Brasil feminino colocou na Olimpíada de gente nos estádios, contra a Suécia nós colocamos quase 70 mil pessoas no estádio para ver o feminino. Mas no Campeonato Brasileiro você não vê isso? Não vê, porque não tem. Na Olimpíada teve a mídia forçando, falando, a Marta. Daqui a pouco fizeram até uma comparação da Marta com o Neymar, porque o masculino não ia indo bem. Foi uma coisa que para nós não foi legal, mas houve chacoalhou o público, né? E aí o público começa a se interessar. Acabou a Olimpíada, não se fala mais de futebol feminino. E nós dependemos da grande mídia. Se a grande mídia não falar, só ficar nas redes sociais, vai ter que demorar um pouco para as pessoas acostumarem a usar só a rede social para começar. Então, por exemplo, o Corinthians é o único clube que tem passado os jogos direto no Facebook, através do site do Corinthians. Uhum. Então, se todo mundo começar a fazer isso, vai ter um momento que você vai ligar teu computador, teu iPad, você vai ver que está tendo um jogo feminino, né? Agora, só o Corinthians está fazendo isso no momento, porque a Caixa acabou saindo do futebol feminino, né? O futebol feminino perdeu o patrocínio da Caixa Econômica e esse ano não está passando direto os jogos. O ano passado passava pela Sport TV, esse ano não está passando. Vadão, voltando a falar de seleção brasileira, a Emily Lima, a antiga treinadora, quando ela foi mandada embora, ela deu essa declaração, vou ler um trecho para você. Transição com quem? Com o Vadão, ele não sabe nada de futebol feminino, fecha aspas. Como é que é a sua relação e como que você recebeu essa crítica? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem esta resposta do Oswaldo Alvarez e muito mais sobre seleção brasileira. Recentemente disputou um torneio, a gente vai abordar, está chegando o Mundial, tem Jogos Olímpicos em Tóquio, a gente vai falar muito sobre futebol feminino e seleção brasileira com o técnico Oswaldo Alvarez, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Oswaldo Alvarez, o Vadão, treinador da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Já fomos para o intervalo, deu tempo do Vadão pensar aí, fiz uma pergunta polêmica, hein? Emily Lima, a hora que saiu da Seleção Brasileira, falou a transição com o Vadão, fez uma crítica ao seu trabalho, que você não conhece futebol feminino. Como é que você recebeu isso, Vadão? Naturalidade. Surpreso, porque a gente sempre teve um bom relacionamento no momento que ela teve na seleção conosco, nas categorias de base. Ela fez uma opção de sair, ela não foi mandada embora da seleção. Ela recebeu um convite do São José e entendeu que o São José na época tinha um time muito bom. Ela entendeu que ela iria para o São José e tal, e com o pensamento de um dia ser a treinadora da seleção. Então, ela traçou um plano de carreira para ela. Agora, foi com muita surpresa, porque a gente sempre teve um bom relacionamento. E a crítica dela não me afeta em nada, porque eu reconheço também que eu não conhecia nada de futebol feminino. Quando eu fui contratado, eu nunca tinha trabalhado no futebol feminino. Mas assim, depois de 2016, depois da Olimpíada, foi quando eu saí.
eu disputei entre os 10 melhores treinadores do mundo, reconhecido pela FIFA e por todas as pessoas do mundo todo, que a votação é feita no mundo todo. Sim. Através de dirigentes, de treinadores, de atletas, as capitãs, tal, uma série de coisas. E eu acabei ficando em sexto, quer dizer, para quem não tinha ganho o Mundial e para quem saiu na semifinal dentro do Brasil e teve o reconhecimento do trabalho, eu acho que eu não preciso responder nada para ninguém. E agora, na minha volta, pelo que eu fiz até depois da saída dela até agora, eu novamente fui indicado. Eu estou entre os 5 técnicos e técnicas que foram indicados 2 vezes no feminino. Só tem 5, eu sou um deles. Tá. E eu só trabalhei 2 vezes na seleção, no feminino. Então, sim, 2 vezes que eu trabalhei eu fui reconhecido, essa é a minha resposta. Ô Vadão, você falou das diferenças que você não conhecia o futebol feminino. Claro que é evidente a estrutura que tem o masculino, a estrutura que tem o feminino, mas quais são essas diferenças? No tratamento com a jogadora, no treinamento, é muito diferente o masculino do feminino? Não, o treinamento não, as meninas se dedicam demais. Quem assistiu o jogo hoje aqui viu que as 2 equipes dando a vida aqui dentro do campo. O Flamengo já classificado, a Ponte Preta precisando se classificar, se classificou, né? E um jogo muito aguerrido. Então, assim, a nível de treinamento não muda nada. O que muda são as características da mulher. Por exemplo, a mulher tem uma facilidade para torcer o joelho. Normalmente a formação do quadril da mulher, juntamente com o joelho, é um pouco para dentro. Então as mulheres têm uma tendência a ter mais problema de ligamento. Então você tem que saber direitinho, o seu preparador, o seu médico, o seu fisiologista, o seu fisioterapeuta, eles têm que estar assim, muito bem estudado como é a musculatura da mulher, o que é que nós vamos fazer, por exemplo. Só para citar um exemplo, você tem que reforçar muito o glúteo das mulheres. Porque o glúteo do homem ele é um pouco mais musculoso, ele tem um pouco mais de força. Então na hora dos movimentos de freio, principalmente de frear, você precisa muito do glúteo, que é a extensão do posterior de coxa. Né? O posterior de coxa ele vem na extensão do glúteo. Tá. Então você precisa ter o glúteo mais reforçado para que ele, na hora de uma freada mais brusca, ele tenha força para segurar o joelho, tal. Então tem uma série de coisas. Por exemplo, bola parada no futebol feminino. Né? Há seleções que você jogam, Alemanha, Suécia, Estados Unidos, as meninas são muito grandes, são muito altas. Mas na maioria das vezes você tem as equipes são baixas, de baixa estatura, tem uma zagueira mais alta e tal. Então as bolas aéreas têm que ser muito bem trabalhadas, porque você faz muito gol de bola parada. Nós, por exemplo, fizemos quase que 50% dos gols agora na Copa América de bola parada. Porque a gente sabia que nós éramos um time bom na bola parada em relação à Argentina, às outras equipes do Sul-Americano. Então a gente usou muito a bola parada e nós fomos muito felizes. Então tem algumas coisas assim, fisicamente. No tratamento, as mulheres são muito assim, elas questionam, elas querem saber o porquê isso, porquê aquilo, querem aprender porque elas tiveram pouca base. Tá. Então elas são muito aplicadas nesse sentido. Eu acho que a maior dificuldade, assim, a maior diferença que tem entre homem e mulher, que eu senti, é na hora que tem um conflito. Se tiver um conflito entre mulher, é mais difícil de você ajeitar. O homem é mais fácil de você. Então, nesse quesito, mas isso aí não é questão de defeito, é questão de característica. As mulheres guardam um pouco mais, elas falam, elas ficam mais bravas. Então, se tiver um conflito e você tiver que administrar o conflito, demora um pouco mais do que você resolver um conflito entre homens. O conflito entre homens normalmente termina numa cerveja e morreu o assunto. O seu modo de agir quando tinha um conflito no masculino e no feminino, ou o seu modo de treinar, alterou? Você teve que se adaptar ou você trabalha da mesma maneira? Não, eu trabalho da mesma forma. Eu sou uma pessoa só, eu não posso... Lógico que alguma coisa você não muda, você modifica o comportamento em algumas coisas, né? Mas assim, basicamente não. A maneira como eu sempre trabalhei com o masculino, a sinceridade, falando as coisas claras, tal, eu faço com as meninas, entendeu? Então, assim, para mim resolver qualquer tipo de conflito, eu vou pelo mesmo método. Lógico que levando em consideração a característica feminina. Olha, a mulher às vezes precisa ouvir um pouco mais, deixar ela falar um pouco mais. Essas características que são marcantes na mulher. Agora, fora isso, uso o mesmo critério de honestidade, de tentar criar uma relação de confiança,
Então isso não tem como mudar porque eu não consigo ser duas pessoas. Vadão, recentemente você convocou a seleção brasileira para o Torneio das Nações, 8 atletas que atuam aqui no Brasil e 15 fora do país. Quero saber, você tem uma preocupação de valorizar o futebol nacional? Então os jogadores que estão aqui falam, opa, o treinador da seleção brasileira está assistindo, está convocando atleta do Flamengo, atleta do Corinthians, da Ponte Preta, ou você convoca as melhores independente de onde elas estão jogando? Não, a gente precisa observar também os jogadores que estão aqui, porque as que estão lá a gente vê por vídeo, a gente vê por imagem e logicamente que a maioria delas estão lá. Agora aconteceu um problema sério nesse torneio, porque ele não era data FIFA. Então, por exemplo, Cristiane, Benítez, Rafa, Andressa Alves, Ludmila, essas meninas não puderam ir, que eram meninas que estão acostumadas aí, que muitas delas são titulares. Então a gente foi com uma equipe que não são todas, não é todo o elenco nosso. Enquanto o Japão, Estados Unidos e a Austrália estavam com as equipes completas, a gente não estava com todas as atletas. Aproveitando isso, a gente levou algumas jogadoras, inclusive aqui do Flamengo, a Rayane foi com a gente, né, jogou inclusive. A gente levou algumas atletas para a gente observar, porque a gente não sabe o que vai acontecer até o Mundial. Pode haver contusões, pode haver uma série de coisas. Algumas atletas, por exemplo, do Corinthians, o caso da Adriana, por exemplo, que é uma atleta que a gente já vem levando, né? Não foi porque não era data FIFA e que sobrou uma brecha. É uma atleta que a gente já vem levando. Tá. Inclusive, provavelmente, ela deve participar da viagem que nós vamos ter no final do mês para o Canadá. Então, então, ali foi uma mescla de ideias, né? A partir do momento que a gente não pode levar todo mundo, vamos experimentar algumas atletas diferentes e algumas atletas mais jovens. Na Sub-20 eu não mexi com ninguém, porque a Sub-20 estava se preparando para o Mundial. Então a gente falou que da Sub-20 a gente não levaria ninguém. Você citou o nome da Cristiane, desculpa, eu vou voltar um pouco no assunto, só para a gente esclarecer, deixar claro, porque na época da demissão da Emily, a Cristiane chegou a dar declaração de que não ia mais jogar, começou a aparecer alguma insatisfação das jogadoras. Alguém deixou de atuar pela seleção brasileira após a saída da Emily? Alguém foi conversar? Você foi atrás das atletas, explicar? Aconteceu alguma coisa após a saída? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a Formiga, para deixar bem explicado, a Formiga já tinha parado na minha saída. Tá. Quando eu saí da seleção, a Formiga fez a despedida dela no torneio em Manaus e saiu, né? E a Cristiane não, a Cristiane em virtude de um ato de solidariedade com a Emily, né, a figura feminina, a Emily, que era uma mulher que estava tendo a primeira oportunidade, algumas atletas entenderam que tinha sido uma injustiça e que não queriam mais jogar. A Cristiane entrou nesse meio. Só que aí começaram a fazer um paralelo que a Cristiane, porque eu tinha voltado, eu sempre me dei muito bem com a Cristiane. Então aí o que aconteceu? A Cristiane me ligou, a gente conversou e ela falou, olha, estão falando isso, é mentira. Tá. Nós sempre nos damos bem. Quando eu estiver no Brasil de férias, em dezembro, eu gostaria de falar isso pessoalmente para você, porque eu não tenho nada contra você. Falei, então tá bom, beleza. Aí o que aconteceu? A Cristiane veio para o Brasil, nós marcamos de nos encontrarmos. Ela foi em Campinas almoçar comigo e lá a gente conversou muito tempo. E nessa conversa eu pedi a ela que ela repensasse, que ela poderia ajudar a seleção muito mais estando dentro, reivindicando, falando com o presidente e tal, do que ela fora, não jogando e ela tendo condições, inclusive, de jogar. Que ela poderia até um dia mais tarde se arrepender de não ter ido para um Mundial, para uma outra Olimpíada, sendo que ela tinha ainda condições, ela está jogando em alto nível. Sim. Então foi isso. Aí ela falou que ia pensar, que a família também queria que ela voltasse, que ela ia repensar. Ela repensou e voltou assim como a família também voltou. Tá. Vadão, nos últimos 2 minutos só, já fez o sinal assim, tá acabando o programa. Não posso deixar de citar a Marta, né? O que ela representa para o futebol feminino dentro de campo? Acho que todo mundo já conhece, mas fora dele, o que a Marta representa? Acho que tem 2 atletas que representam muito. 3, na verdade. A Cristiane também é um parâmetro. Mas a Formiga, pela idade, jogando no Paris Saint-Germain em altíssimo nível, com 40 anos de idade. E é uma atleta que é a alma da seleção, foi a alma da seleção por 20 anos. E a Marta, não tem o que falar da Marta, porque a Marta, ela, além de ter sido a melhor do mundo 5 vezes, mais uma vez ela está, né? Eu e a Marta estamos representando o Brasil, foi uma pena que Neymar e o Tite não apareceram no masculino na lista.
E a Marta, ela representa tudo, dentro do campo, fora do campo, porque fora do campo ela é líder, ela representa muito bem o país, em todo lugar que ela vai, ela é muito festejada, em todos os países que nós vamos jogar, fazer amistosos, e ela representa muito bem, tanto o futebol que ela apresentou a vida toda, como a postura dela como pessoa. E agora a última pergunta, que não seria essa, mas por algo que você falou no início do programa me chamou a atenção. Fim de carreira? Que história é essa de fim de carreira? Não, eu falo assim porque depois, aqui no Brasil é assim, né? Quando a gente passa de uma certa idade, você já começa... Aqui assim, ó, jornalista experiente, vou falar de vocês agora. Tá. Jornalistas experientes, que foi em 7, 8 Copas do Mundo, são experientes, são caras experientes. Nós somos ultrapassados. Então... O treinador é mais cruel, então, com vocês. Muito mais, porque a gente passa de uma certa idade, não, está ultrapassado. E mal sabe que trabalhar na seleção feminina, a gente viaja o mundo inteiro e joga com todas as escolas, desde as europeias, como de um monte de escola totalmente diferente da nossa. Então o aprendizado que eu tive em 2014 e estou tendo novamente é muito grande nesse sentido de evolução, né? Eu aprendi muito. Mas quando eu falei assim, final de carreira, porque eu já passei de 60, então daqui a pouco alguém algum engraçadinho vai falar, acho que ele está ultrapassado. Mas eu não pretendo parar, só vou parar o dia que eu não tiver mais saúde para trabalhar. Vadão, muito obrigado por essa entrevista e desejo aí toda a sorte à frente da seleção brasileira nos desafios que ainda tem esse ano e também para o ano que vem, e que o futebol feminino possa evoluir cada ano mais. É o que nós esperamos também. Um grande abraço. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!